Olá pessoal, seja bem-vindo ao teu lugar. Afinal, a salvação é pela fé ou a salvação é pelas obras? Veja que texto intrigante em Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Quer dizer, não basta só a fé para a salvação? E para completar, veja o versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ué, mas não é sola fide? Não é somente a fé? Será que eu preciso de fé mais obras para obter a salvação? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vídeo interessante hoje, hein? Salvação pela fé ou salvação pelas obras? Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, deixa um like pra gente, ativa o sininho, siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, porque você é sempre muito bem-vindo aqui e assim você fica pertinho da gente, tá bom? Hoje eu vou te ensinar a resolver essa problemática. Nessa aula aqui de hoje, você vai aprender a resolver. É salvação só pela fé? Porque a Reforma Protestante fala isso, sola fide, somente a fé é necessária para justificar e salvar uma pessoa. Não, somente pelas obras, porque o texto que nós lemos aqui, Tiago 2, 14 e 24, principalmente o 24 fala, uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, quer dizer, eu preciso de fé mais obras para ser salvo. E é uma problemática, porque parece estar em contradição com a declaração de fé da Reforma Protestante, dos protestantes que creem que a salvação é pela graça através da fé, e parece também estar em contradição com os textos de Paulo. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo fala, o justo viverá pela fé. Romanos 1,16, que é um versículo antes de 17, vai dizer porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, somente crer já basta para ser salvo, segundo Paulo. Veja comigo esse texto, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Agora Romanos 4, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Não somente aos romanos, Paulo fala sobre a justificação pela fé e pela fé somente, independente de obras, mas também a Tito numa carta pastoral. Veja comigo esse texto. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tiago e Paulo estariam em contradição nesses textos? Estariam se estivessem falando da mesma coisa. E aqui eu vou te ensinar a resolver essa problemática de uma vez por todas. A questão é que Paulo fala de uma coisa e Tiago fala de outra coisa. Paulo fala de uma justiça perante Deus. Tiago fala de uma justiça perante os homens. E aqui está a problemática. Paulo fala de uma justificação que acontece perante o Senhor, e isso acontece pela fé. E Tiago fala de uma justificação, de uma justiça que acontece perante os homens, e isso acontece pelas obras. Não há uma contradição aqui, mas há uma complementação. Um texto completa o outro. Enquanto Paulo fala de uma justiça perante Deus, Tiago fala de uma justiça perante os homens. Isso é evidenciado quando você vê, por exemplo, o versículo 18 de Tiago 2, quando ele diz o seguinte: mostra-me
a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Veja que o objeto é a fé. E veja a palavra que ele usa, mostra-me. Como mostra-me? Como que uma pessoa mostra a fé? Diga para mim. Como é que você consegue enxergar a fé de uma pessoa? Você tem, por acaso, um femômetro para você medir a fé da pessoa? Não, aquela pessoa tem uma pessoa de muita fé, não, uma pessoa de pouca fé. Como é que você mede a fé de uma pessoa? Como é que você enxerga algo que é abstrato, algo que é subjetivo? Você só consegue enxergar a fé de uma pessoa quando ela se concretiza através das obras. Logo, as obras consumam a fé. As obras revelam a fé da pessoa. Eu falei para você de cor aqui o versículo 18, né? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Aí Tiago continua esse texto, falando agora do pai da fé, de Abraão. E veja o que ele fala, Tiago 2, versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Veja que sempre foi o objeto sempre foi a fé, né? E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Veja que Tiago fala, não, olha, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça e ele foi justificado antes mesmo das obras da lei, antes mesmo de ser circuncidado, por exemplo. Veja que a salvação sempre foi pela fé, mas ela se evidencia, ela se concretiza, ela se revela através das obras. Ninguém consegue enxergar a fé. Nós só conseguimos enxergar a fé quando ela se manifesta através das obras. Eu fiz uma tabelinha, vai aparecer na sua tela aí para você entender qual é a fé que Paulo está falando, qual é a fé que Tiago está falando. Paulo está falando de uma justificação perante Deus. Tiago está falando de uma justificação diante dos homens. Paulo está falando da raiz da justificação. Tiago está falando do fruto da justificação. Paulo está falando da justificação pela fé e Tiago, justificação pelas obras. Paulo está falando da justificação como produtora de obras. E Tiago está falando das obras como prova que há fé. Veja, não há contradição aqui, há uma complementação. Ou seja, eu provo que eu tenho fé com as minhas obras. Se eu quero dizer, não, eu tenho fé, então a sua fé sem obras, ela é morta. Porque o seu discurso é uma coisa, a sua conduta é outra. Ou seja, você só revela perante os homens a sua fé, porque Deus sabe a sua fé. Mas você só revela a sua fé perante os homens quando você mostra através de uma obra. A obra consuma a fé. Ela atesta, ela carimba. Olha, realmente você tem fé, porque você creu e você executou a obra. A obra vai carimbar a fé. Para finalizar aqui, Paulo é mais claro. Em apenas um único texto, ele consegue resolver essa problemática, que está lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, Paulo não isenta aqui as obras. Não é assim, Paulo fala só de fé e Tiago fala de fé mais obras. Não, Paulo fala das obras também. Nós vemos aqui no mesmo texto, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não é porque eu sou bonzinho, porque eu fiz alguma coisa, para que não haja mérito em nós, mas é dom de Deus. E Paulo fala aqui no versículo 10 que nós fomos criados para fazermos as boas obras. Ou seja, se você é uma nova criatura, se você é um cristão realmente convertido, a sua conduta vai condizer com a sua fé. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou mostrar a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Resumindo aqui para você aprender, não, ninguém é justificado por obras.
Não, não é isso. Não, não é fé mais obras para sermos salvos. É somente pela fé. É que as obras vão evidenciar a fé. Sempre foi, o objeto sempre foi a fé. A obra vai evidenciar a fé que você tem e somente a fé vai te levar à salvação através da graça de Jesus Cristo. Tá bom? Resolvi essa problemática? Eu espero que sim, né? Você que estava com dúvida aí, há uma contradição entre Paulo e Tiago, fé mais obras? Espero que você tenha aprendido um pouco mais aqui com a gente. Se você gostou, deixa um like pra gente. Comenta aqui abaixo se você está aprendendo coisas novas aqui nesse canal. Se esse canal é relevante para você, eu quero saber. Comente aqui abaixo, isso é importante pra gente, tá? Compartilhe com mais pessoas, assim mais pessoas vão aprender sobre a interpretação da palavra de Deus. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Teologar. Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, Teologar.